Diz as Escrituras lá em João, capítulo 1, que Yehoshua HaMashiach, ele é o Verbo. E o Verbo estava com o Pai, o Verbo era o Pai e o Verbo se fez carne. Então temos consciência que ele tomou forma humana, como diz as Escrituras, manua, e veio aqui a esse mundo e deu a vida por todos nós. Por isso, Yehoshua, nós cremos que ele é o verdadeiro e o de a vida eterna, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, aquele que só ele tem. A imortalidade habita na luz inacessível. Não há outro além dele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e ele é o fim. Yehoshua, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Pai da eternidade, como disse Yeshayahu. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Torre Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Cremos que não existe outro além de ti. Somente Yehoshua HaMashiach é o verdadeiro Yod-Heh Vav-Heh, a vida eterna, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Yehoshua, que é antes da fundação do mundo. Como diz em João capítulo 1, ele fez o mundo e tudo que no mundo há, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veio para os seus, mas os seus não o recebeu, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos. Por isso nós somos os Natzarim, aqueles que eram chamados na época de seita dos Natzarim, aqueles que acreditavam em Yehoshua HaMashiach como o único verdadeiro caminho de salvação a todo aquele que crê. Como disse Pedro aos irmãos ali no templo, depois de ter curado aquele moço que pedia esmola. Sei que matastes o príncipe da vida por ignorância, porque se soubessem quem ele era, jamais teriam matado o príncipe da vida. Mas agora arrependei-vos e convertei-vos, para que chegue a vós o tempo do refrigério pela presença do Mashiach. Yehoshua HaMashiach é o verdadeiro Yod-Heh Vav-Heh, a vida eterna, aquele que é e aquele que era e aquele que há de vir, aquele que só ele tem. A imortalidade habita na luz inacessível. Acreditamos que Yehoshua, ele é aquele que aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo: haja luz e houve luz. Porque o espírito de Yod-Heh Vav-Heh se movia sobre a face das águas. O verbo se movia sobre a face das águas e criou todas as coisas. Aí a Bíblia fala em João capítulo 1 que o verbo Yod-Heh Vav-Heh se fez carne e habitou entre nós. Ele que foi conhecido pelos apóstolos e profetas e que o Pai falou com eles por intermédio dos profetas, hoje nós o conhecemos na pessoa bendita de Yehoshua HaMashiach, que é a expressa imagem da sua pessoa, a expressa imagem de Yod-Heh Vav-Heh, do Pai, que é Espírito, que nunca ninguém o viu. Que o Eterno abençoe os irmãos, toda a sua Rabá, em todo o planeta Terra, em todos os lugares, por onde quer que nós for, o Eterno sempre nos dará graça para sermos suas testemunhas. Testemunha de Yehoshua HaMashiach, o verdadeiro Yod-Heh Vav-Heh, a vida eterna. Somos aquele povo que na época era chamado de seita, e nós até hoje somos chamados de seita também, porque confessamos Yehoshua HaMashiach, o único e verdadeiro Yod-Heh Vav-Heh, a vida eterna. Confessamos Yehoshua HaMashiach em carne. Confessamos que Yod-Heh Vav-Heh tomou forma humana, veio em carne. Foi visto dos homens, foi visto dos anjos, pregado entre gentios e recebido acima na glória. E ele é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Yehoshua HaMashiach abençoe os irmãos. A todos quanto confessarem o seu nome, ele lhes dará a vida eterna. Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e de seus anjos. Porém, aquele que me negar, eu também o negarei. As Escrituras Sagradas é muito clara, que aquele que confessa Yehoshua HaMashiach em carne, esse o tem conhecido, mas aquele que nega Yehoshua HaMashiach em carne, esse é o anti-Mashiach. Nós confessamos que Yod-Heh Vav-Heh tomou forma humana, veio ao mundo, foi visto dos homens, visto dos anjos, pregado entre os gentios e recebido acima na glória. Confessamos que Yehoshua HaMashiach é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era e aquele que há de vir.
Só Yehoshua HaMashiach é o verdadeiro Yod-Heh Vav-Heh, a vida eterna. Amém? Shalom a todos os irmãos. Shalom, shalom.